Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais um momento Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de deixar para a nossa meditação Hebreus capítulo 12, versículo 14 a seguir. Nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. No versículo 14 aqui, o escritor de Hebreus, ele nos recomenda a paz e a pureza interior. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz. Como que nós podemos interpretar esta palavra? Eu tenho dito em algumas das minhas pregações e no dia a dia também, conversando com amigos, rodas de aconselhamento, e eu sempre falo para as pessoas que eu prefiro ter paz do que ter razão. Muitas das vezes nós vemos pessoas entrando em conversas, em prolongadas discussões que não levam a nenhum sentido, um tentando provar para o outro que está certo. E isso é uma discussão que muitas das vezes não vai chegar a lugar algum, senão há um desgaste, né? E eu preciso ter paz, porque a paz para mim é primordial do que simplesmente eu querer mostrar que eu sou certo ou tenho razão. E às vezes o silêncio ele se faz necessário, né? Mesmo que você esteja sendo mal interpretado ou mal entendido, não se perturbe. Simplesmente trilhe o caminho da paz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, se nós olharmos para dentro de nós, a nossa corrida cristã, a nossa caminhada cristã, nós vamos ver que nós temos algo mais primordial para preocupar do que simplesmente ficar entrando em discussões bobas e tolas, né? Com as pessoas. Às vezes eu vejo, né, pessoas se tornando inimigas por causa de políticos, por causa de futebol, por causa de coisas tão fúteis, e acaba que entrando ali numa conversa, né, uma conversação sem fim, e nós precisamos parar. Ou seja, se a minha fala, se o meu posicionamento está promovendo discórdia, ofereça seu silêncio. Sabe, nós precisamos nos silenciar, porque aí nós vamos encontrar a paz para a nossa alma. É o que o escritor está dizendo: seguir a paz com todos. Para você entender, ao invés de eu procurar ter razão sobre você, eu vou procurar ter paz. Se a minha fala te atinge, se a minha fala te ofende, eu vou silenciar para promover a paz. Nossa geração hoje, ela precisa entender que é preciso construir pontes e não muros, cercas que dividem. Olha para você ver: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados.
Satanás, às vezes, ele se apropria de quê? Raízes de amargura, né? Ódio, desentendimento, para levar o homem a uma decadência emocional. Porque quando o homem ele passa por um desequilíbrio emocional, ele acaba por perder a sua paz. E nós precisamos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. Né? Versículo 16, ele diz assim: nem haja algum impuro profano como foi Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu o direito de primogenitura, e mesmo que depois, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar para o arrependimento. Você vai ver aqui que Esaú, ele compara Esaú com uma negligência, que ele vai olhar para o seu direito de primogenitura e vai julgar como algo sem valor para ele, algo que não traria para ele proveito, porque naquele momento ele estava com fome. Então o que para ele valia naquele momento era simplesmente o seu prazer, era simplesmente a sua satisfação. E esse prazer que ele esperava encontrar em um prato de comida roubou dele todo o valor que era a bênção da primogenitura. E muitas das vezes o homem ele se porta dessa maneira, porque em nome de um prazer momentâneo, em nome de algo temporário, ele acaba por sacrificar a sua salvação, a sua bênção, para viver um prazer momentâneo. E quando nós negligenciamos a bênção de Deus, isso trará para nós consequências gravíssimas. Esaú, ele procurou com lágrimas, chorou, implorou o pai, mas não tinha como mais voltar atrás. A bênção era só uma. Não abra mão da sua salvação. Não abra mão desse maior milagre que eu e você temos, que é a salvação da nossa alma. Leve a sério isso, meu irmão. Olhe para dentro do teu coração e leva a sério isso. O Espírito Santo está nos convocando a um arrependimento, a uma transformação. Que nós possamos verdadeiramente limpar o nosso coração de toda culpa, de todo peso, de todo engano, de toda acusação, e encontrarmos essa verdadeira paz que excede todo entendimento. Ela vem só de Deus. Amém? Eu deixo para nossa meditação esta palavra nesta manhã, e que eu e você possamos valorizar a nossa salvação. Fica na paz. Shalom.